Receba a paz do Senhor em Cristo, o pastor Valdeciro José, da Igreja Pentecostal Rocha de Israel, situado à Avenida Petrona Recalde, 273, no NS Aparecida, em Campinas. Tá aí para você. Mais uma live, mais uma vez, mais uma manhã abençoada. Manhã essa de segunda-feira. Tá aí para você que está saindo aí pro seu trabalho, você que já está no seu trabalho, você que está aí, né, no seu lar, no seu dia de folga, na segunda-feira, emendou tudo, né? Na segunda-feira tá aí para você um bom dia, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundantemente na tua vida, tá certo? Que Deus possa estar aí derramando as mais ricas bênçãos sobre a sua vida, que nesta manhã o Senhor Jesus possa conceder as suas petições, né? Você que ora com o pastor aí, você que busca com o pastor aí, que Deus possa conceder para você as suas petições aí, as suas orações aí, recebendo as suas bênçãos e as suas vitórias. Lembrando você que essa é a 19ª, isso? 19ª, 19 live para a glória de Deus. Faltam duas, restam somente duas, né? Às 4 da tarde e depois meia-noite, para nós encerrarmos nessa campanha, nesse propósito que Deus colocou no coração do pastor, esta campanha onde nós pedimos algo para o Senhor, apresentamos a nossa causa na mão do Senhor e esperamos com paciência para que o Senhor venha nos responder, tá bom? Você que fez esse propósito com o pastor e que ainda não recebeu a sua resposta, creia que ele é poderoso para responder, né, o seu propósito no seu coração que você fez com ele e derramar sobre você a sua bênção, a sua vitória, a fim de que a sua fé seja cada vez mais acrescentada, tá certo? Tá bom? Lembrando você que nessa campanha que nós estamos fazendo está no livro de Daniel, capítulo número 10, versículo de número 12, a partir do 12, né? Vai ao 12 ao 21, tá? Para você pode ler e com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar cada vez mais, né, no seu coração. Aquilo que eu não posso expressar, o Espírito Santo de Deus com certeza expressará melhor ao seu coração aí, né, sobre essa passagem bíblica que nos fala sobre, né, quando Daniel aplicou o seu coração a se humilhar diante do Pai, diante de Deus. E ele teve as suas orações, né, através das suas palavras declaradas ao Senhor, respondidas no primeiro dia que ele colocou o joelho. Mas a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, né, ele se pôs de frente, né, ao anjo, não deixando o anjo passar com a resposta até Daniel. Mas o Senhor entrou na causa, quebrou o laço, deu vitória e chegou a resposta até Daniel depois de 21 dias, né? Então está representado na Bíblia esse nosso propósito também, né? 21 dias de life, representando, né, esses 21 dias de oração de Daniel. É claro que nós oramos, jejuamos, né? E aí entramos nessa causa, nessa peleja aí, né? Para Deus pelejar para nós, né? Essa vitória que nós tanto almejamos, essa vitória que nós tanto desejamos da parte do Senhor, tá certo? Tá bom então? E hoje nós vamos falar um pouco, antes de nós orarmos, falar um pouco sobre a fé, né? A fé, ela move o sobrenatural, né? O Senhor colocou no meu coração que nesses últimos dias nós temos sendo provado muito na fé, né? Nós temos sido provados, esquadrinhados, Deus tem nos provado, né? Porque os dias são maus, né, amado? Os dias são maus, estão aí o dia sendo, nesse mundo sendo assolado, são tantas enfermidades, né? Muita coisa acontecendo, né? Muitas pessoas, né, desempregadas, muitas pessoas aí enfermas, né, com essas doenças que estão aparecendo aí, né? Basta ver que a última doença aí, a mais forte, né, vamos dizer assim, né, a mais conhecida, né, a mais temida, né, que foi aí a Covid-19, não é isso? Que ceifou a vida de muita gente, né? Muita gente teve sua vida ceifada aí, desceu a sepultura abaixo, né? Por causa dessa enfermidade. Nós vimos aí nos comentários, né, das pessoas comentando aí, muitas pessoas morreram, né? Até hoje nós perguntando muitas vezes, porque sentimos falta das pessoas, né, de algumas pessoas que nós conhecemos, e depois nós recebemos a notícia de que foi ceifada a sua vida na Covid, né? Então muita gente morreu, muita gente mesmo desceu a sepultura, né? E Deus deu livramento para algumas, né? Algumas pessoas teve livramento, pegou Covid,
mas pela misericórdia do Senhor recebeu a cura, né? Teve a cura e teve a oportunidade de estar nessa terra, né? Muitos foram entubados, né? E conseguiram receber o livramento da parte do Senhor, sair do entubamento, voltar para o seu lar e ter uma vida normal, né? Hoje tem uma vida normal aí caminhando e hoje vive mais prevenido, né? Com mais prevenção para que não venha adquirir essa doença, né, na sua vida. Outros pegam dengue, né? Tem dengue hemorrágica também que matou muita gente. A própria meningite, né, que tinha sumido, voltou, né? Muitas doenças, muitas pragas aí voltando, né? Muitas pragas voltando aí, muitas vezes por falta de vigilância, né, da nossa saúde, né? Muitas vezes desapercebida, preocupada com um tipo de doença, não se preocupa com a outra, e a outra evolui, vamos aí, mais pragas vem vindo, mais doenças aparecendo, enfim, né? Os dias estão sendo mal mesmo, né? Muito mal mesmo. O povo muitas vezes está oprimido, né? O povo enfermo. Você vai nos hospitais, já vi, você vai nos hospitais, hoje mesmo eu estive lá para fazer um exame, procurar marcar um exame para os meus olhos, né, para poder estar aí fazendo tratamento dos meus olhos. A gente vê, amado, como está terrível, né, os hospitais superlotados, as pessoas todas preocupadas, você vê na fila aqueles comentários das coisas que vem acontecendo, né, pessoa reclamando do custo de vida, né, da baixa, né, qualidade de vida que está levando, né, então está em geral isso, né, é claro que é permissão do Senhor, o Senhor está permitindo para chamar a nossa atenção, né? E muitos estão perdendo a sua fé, né? Estão abandonando a presença do Senhor, né? Porque estão perdendo a fé, já não estão mais acreditando. Haja vista que você passa nas igrejas e as igrejas estão muitas vezes quase vazias, né? São raras as igrejas que estão cheias. Mesmo essas igrejas que tem muitos membros, né? Igrejas grandes, né? Você passa na frente delas, você vê que não é mais a mesma coisa. Não é. Quem dirá dessas igrejas, né, que é mais pequenas, que tem várias igrejas, vários ministérios, né, vários apriscos, você vê que você passa na frente, são 5 pessoas, 4, às vezes tem igreja que você passa, tem 2 pessoas, né, muitas vezes você passa num dia, tem bastante, 20, 30 pessoas, né, durante um dia, você vai no outro dia, já tem 4, 5, você vai no outro, tem mais 2, olha, mano, tá escasso. Isso quer dizer o quê? O povo está perdendo a fé. E é bíblico. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E está se esfriando. Muito escândalo, né? Muito pecado. Muita gente brincando com a obra, né? Então isso também escandaliza. Você vê aí que, né, para quem acompanha aí o dia a dia, vê que cada dia que passa, aí você vê, o escândalo no nome de um, escândalo no nome de outro, é pastor não sei o que, é missionário não sei o que, e isso vai esfriando a fé do povo, né? O povo vai perdendo a crença, o povo vai deixando de acreditar, vai deixando de ter fé por causa desses escândalos que acontecem, né? Mas a Bíblia diz que é mister que venha, né? Tinha que vir, né? Os escândalos, né? Então, é natural, somos seres humanos e errantes, né? Cada um tem um pensamento, são muitas cabeças pensando, cada um pensando de um jeito, né? E Cristo é o nosso cabeça, Cristo, né? Ele usa seus vasos na terra para poder estar aí nos alicerçando na tua palavra para que isso não aconteça. Mas poucos são aqueles que se alicerçam, né? Poucos são aqueles que vai pela palavra, né? Vai muito pelo movimento, vai muito pelo disse-me-disse, né? Vai muito pelo fala-me fala e acaba complicando a sua vida e perdendo a sua direção espiritual, perdendo a presença do Espírito Santo, e ele fica um alvo fácil para o diabo, né? O diabo fermenta, né? O diabo é o fermento do fariseu, não é verdade? Ele coloca esfriamento nas igrejas, ele coloca contenda, confusão, desentendimento, ele coloca ciúme, tanta coisa ele coloca na igreja, não é verdade? Você vê na igreja, muitas vezes a igreja está indo tão bem, né? Tão bem, cheia de membros, né? Feliz, um bom pastor, um pastor dedicado, mas aí o diabo infiltra, né? Haja vista, né? Perante a Bíblia, para poder ser mais genuíno, né? Indo para a palavra, para não falar de igreja A, igreja B, porque o nosso intuito não é esse, né? A culpa não está na igreja,
A culpa não é da igreja, a culpa é do povo, é nossa culpa. Por muitas vezes não olhar para a palavra, não ter experiência com o Senhor, né? Querer viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, e aí sofre decepções na igreja, se afasta e quer colocar a culpa nos outros, quer colocar a culpa na igreja, no ministério, no pastor. Não, a culpa é nossa. A culpa é nossa. É nós que perdemos a essência, é nós que nos desviamos dentro da igreja, viu? E acaba abandonando a obra. Mas eu vejo dentro da palavra de Deus, a primeira comunidade fundada por Cristo, aonde Deus operava milagres e maravilhas, né? Batismo com o Santo Espírito, né? Todo mundo comia igual, todo mundo bebia igual, todo mundo se vestia igual, era uma maravilha. Era uma maravilha. Todo mundo dava testemunha do que Deus fazia, do que Deus falava na igreja, era uma alegria só, né? E o diabo não conseguiu se filtrar. Naquela época, quando você aceitava, né, o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregado por Ele, o Evangelho do Pai, né, você era perseguido. E era perseguido mesmo, não era essa perseguição de hoje com fofoca, com calor, não. Era perseguido com risco de morte, de perder a sua vida. Né? Era preso, açoitado, apanhado, era jogado na arena para os leões, né? Faminto, comer, tragar. Então o Evangelho era pregado naquela época, na época da lei, né? Na vinda do Cordeiro Santo, era pregado debaixo de ameaça, de perseguição. Né? Então aqueles que eram judeus e se convertia, né, se tornavam cristão, ele era perseguido, era abandonado pela família, perdia seu trabalho, perdia a sua casa, muitas vezes tinha que se afastar da sua esposa, dos seus filhos, porque eles não queriam seguir professar a mesma fé que ele professava em Jesus. Então era assim, então ele perdia tudo. Aí o que tinha que fazer? Tinha que correr para a comunidade para viver numa comunidade. Porque se ele fosse pego, ele ia ser assolado, ia ser preso. Então, para isso não acontecer, ele fugia com a comunidade, né? Se unia com a comunidade e ia para a comunidade. E aí era formada a comunidade de Cristo, onde tinha os responsáveis que dividiam os alimentos, né? As roupas, as vestes, lugar para dormir, lugar para... né? Enfim, tudo. Então surgia essa comunidade. Então essa comunidade foi a primeira a ser surgida, né, a ser feita na terra. E como eu disse, o Senhor operava milagres e maravilhas. Mas Satanás, ele viu que estava dando êxito, estava dando fruto, ele se infiltrou. De que maneira? Ele enviou, né, aquele casal. Isso mesmo, aquele casal. Ananias e Safira. Quando eles viam que eles iam para a comunidade, aqueles que ainda tinham as suas propriedades, que não tinha sido tomada para o judeu, eles tomavam uma decisão: olha, eu vou passar a servir o Senhor. Ele ficava quietinho. Então, se ele tinha propriedade, o que ele fazia? Ele vendia. Ele pegava aquela propriedade, aquele terreno que ele tinha, aquele algo de valor, que ele sabia que o governo ia confiscar, ia tomar dele, se ele virasse cristão. Então, ele vendia, pegava aquele dinheiro, na época, aquele dinheiro que ele pegava, e ele trazia para a comunidade e depositava aos pés dos apóstolos. Para quê? Para poder comprar alimento, comprar comida, comprar roupa, para dividir com todos. Então havia uma união, havia um elo muito grande, muito forte entre eles. E o Senhor Jesus na direção tinha tudo para dar certo, como dava certo. A união deles. E o diabo infiltrou através desse casal. E o que esse casal fez? Como eles tinham a propriedade, eles foram e venderam também a propriedade. Chegaram na comunidade, conheceram a comunidade, quiseram fazer parte da comunidade, foram recebidos na comunidade, e eles tinham vindo daquela herdade. Eles foram lá e colocaram, depositaram no pé dos apóstolos parte do dinheiro. E parte eles reteram. Acredito eu. A Bíblia nos faz pensar assim, que talvez ficaram com medo de não dar certo. Talvez o diabo colocou no coração deles, eles fazerem isso, com medo de não dar certo. Se não desse certo,
eles pegavam outra parte do dinheiro e voltavam. Negava a Cristo, negava ser cristão e voltava para trás. Porque tinha dinheiro para comprar outra herdade ou para sobreviver. E aí os judeus recebiam de volta, porque negavam o Senhor. Eu acredito nisso. É a minha fé, meu modo de ver, meu modo de pensar. De tentar entender a palavra de Deus. Nunca cheguei a estudar a esse respeito, né, no profundo, mas eu acredito nisso. E quando eles reteve, eles entraram com mentira. Eles mentiram. Vou simplificar para você entender um pouquinho mais, tá? Vou simplificar. Suponhamos que você vai levar o dízimo para a igreja. Você tem que levar o dízimo para a igreja. E aí você ganha o fruto do seu trabalho, do seu suor, que é o seu salário. Aí no lugar de você ir lá no altar e depositar, é passada a salva. Não é isso? Você tem um envelope, você põe dentro do envelope e passa a salva. Só que você ganha uma determinada quantia. Só que você não quer ser fiel. Você determinou no seu coração de não ser fiel. E você diz, ninguém vai saber quanto eu ganho. Porque é uma coisa particular minha. Ninguém sabe se eu fiz hora extra, ninguém sabe se eu trabalhei o mês inteiro. Então não sabe quanto eu ganho. Não sabe a minha renda final, quanto é por mês. Então você pega uma certa quantia e põe no envelope, mentindo. Põe no envelope, põe na salva e entrega. O obreiro vai lá, anota, coloca na contabilidade da igreja, né? É contabilizado aquele dinheiro. Para quem você está mentindo? O obreiro que passou a salva? Para o pastor que está pregando a palavra e dizendo para você dizimar na casa do Senhor? Ou para o amigo Espírito Santo? Para quem você acha que você está mentindo, tentando enganar? É claro que é o Espírito Santo, o dono da igreja. Porque a igreja, ela pertence a Cristo. Cristo é o dono da igreja. Quando eu falo Cristo, eu falo Deus, tá? Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, entenda. Os três são um só. É uma trindade. Da mesma forma, Pedro, cheio do Espírito Santo, representava ali a igreja de Cristo. Quando Ananias e Safira tramaram, porque houve uma trama entre os dois, houve um acordo, ó, vamos falar que foi X e acabou, você repete o que eu falou, confirma, para as coisas não sobrar para mim, né? Se desconfiarem. Se não desconfiarem, eles não vão perguntar e fica por isso mesmo. Combinado, ele foi lá e depositou aos pés do Pedro. E quando ele depositou, o Espírito Santo de Deus revelou para o Pedro que eles estavam debaixo de mentira. Que ele estava agindo e abrindo uma grande brecha para Satanás infiltrar na comunidade. Porque ia quebrar a confiança da comunidade, colocando desconfiança. Os outros estavam sendo fiel, e ele sendo infiel e agindo de mentira. Se o Espírito Santo de Deus não houvesse revelado a Pedro, eles iam entrar na comunidade. E isso, mais tarde ou mais cedo, ia ser descoberto, porque a mentira, ela tem perna curta. Ninguém consegue sustentar uma mentira por muito tempo. Por mais que a mentira pareça verdade, ninguém consegue esconder. É como uma sujeira debaixo do tapete. Você pode inventar mil e mil coisas para tentar justificar a sua mentira.
mas não vai resolver. Porque a tua mentira vai vir à tona. Então, quando Ananias e Safira mentiram e foram revelados, eles tiveram uma punição. Primeiro, Ananias, que chegou diante de Pedro e disse: Ananias, por que deixou Satanás encher o teu coração? Veja que quando o Espírito Santo de Deus revela Ananias para Pedro, Pedro já automaticamente, pela autoridade do Senhor, enxerga o mal no coração dele. O mal que queria infiltrar para quebrar o elo daquela comunidade. Quebrar a união, quebrar a confiança e destruir aquela obra. E cumprir o que Satanás veio fazer, conforme a Bíblia nos orienta, no livro de João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então essa brecha que Ananias estava abrindo, com essa mentira, iria causar um grande efeito na comunidade mais tarde, gerando desconfiança, porque veja bem, se o Espírito Santo de Deus não revela, ele ia infiltrar, comer, beber, se vestir, tudo iguais aos outros. Mas os outros, para entrar na comunidade, ofereceram tudo, confiaram. Depositaram toda a sua confiança na comunidade. Ananias não. Ele estava entrando na comunidade com mentiras, dando lugar para o diabo operar, dando lugar para o diabo destruir aquela comunidade. Mas o Espírito Santo de Deus revelou a Pedro. E Pedro comunica agora então a Ananias. E quando Ananias vê que ele foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, as suas intenções, a maldade do seu coração, a Bíblia diz que Pedro disse para ele: olha, por causa disso, o Senhor vai recolher o seu fôlego de vida, ou seja, por causa disso você vai tombar e você vai morrer. E na mesma hora ele tombou e caiu morto. Pedro chamou alguns homens da comunidade e mandou enterrar ele. Porém, a sua mulher, Safira, não sabia de nada, não estava ali no momento. E passasse algum tempo, ela se apresenta também a Pedro. E Pedro faz a mesma pergunta para ela: Safira, seu marido esteve aqui e ele contou que vocês venderam essa herdade por tal preço. É verdade? Ela, não sabendo do ocorrido, ela disse: sim, é verdade. Porque já havia um acordo para mentir, para enganar, para trapacear. E quando ela mente, ela recebe a mesma punição. Pedro diz: olha para os pés desse varão que está chegando aí. Esses varões aí, todos os pés cheios de pó, cheios de poeira, sujo. Acabaram de vir do sepulcro. Foram lá enterrar o teu marido por causa da mentira. Porque tentou enganar a comunidade. Tentou mentir ao Espírito Santo de Deus. E do mesmo modo que ele foi julgado e recebeu a punição, você também será julgada. Esses mesmos aí, ó, que enterraram teu esposo, vão enterrar você, viu? E ela caiu dura. Também morreu. Naquela época, era a época da lei. Era a época da lei. Não tinha barriga nem dói. Ela é olho por olho, dente por dente. Deus julgava no ato, na hora. Né?
Um julgamento que era feito na hora. Então existia a morte mesmo, existia a punição mesmo. A lei punia. A lei punia. Errou, falhou, a lei punia. Roubava, a lei punia. Adulterava, a lei punia. Na era da graça do Senhor, né, ficou para o último dia, para o julgamento eterno. E nas comunidades, as pessoas não deixaram de dar brecha para o diabo infiltrar nas igrejas. Ele entra, contamina os corações, e as pessoas entram na igreja com os corações contaminados, mentindo, enganando, trapaceando. E como ele vê que não acontece nada, porque o julgamento não é como na lei, é imediato, ele continua nessa prática, achando que está enganando o ser humano. E muitas vezes engana. Mas enganar o Espírito Santo de Deus, não engana. Não engana. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo, contemplando os bons e os ruins dessa terra. Então, por muito pecado dentro da igreja, muita iniquidade, e antigamente a iniquidade ficava embaixo no banco, né? Porque tinha sempre um homem de Deus na autoridade do Senhor que o Senhor usava de misericórdia com ele, e ele pregoava a palavra, e as pessoas se convertiam dos seus erros e dos seus pecados. Então tudo começou ali no banco, corrompendo as pessoas e colocando no banco. E as pessoas foram se aproximando, se tornando obreiros, mesmo vivendo uma vida de mentira, de engano, de trapaça, participando de Santa Ceia, se formando obreiros, dirigindo cultos, pregando a palavra do Senhor, se tornando pastores, missionários. Nessa prática, nessa vida. E foram alcançados os altares. E aí o escândalo multiplicou, porque não está só dentro da igreja, também está nos altares. Por isso Satanás deita e rola. Por isso que muitas igrejas não aceitam quando se levanta um profeta na igreja e começa a profetizar em nome do Senhor. Logo eles tentam matar, calar a boca e tirar aquele profeta da igreja. Porque sabe, se deixar permanecer, o profeta vai fazer a vontade do Senhor e não do homem. Ele vai pregar o que o Senhor manda pregar, falar e avisar o que o Senhor manda avisar. E a pessoa vai despertar. Não vai cair dura nem morta, porque nós não estamos na época da lei. Mas vai despertar, vai acordar. Mesmo que saia da presença do Senhor, lá fora. Sofre por um tempo, um espaço de tempo, mas depois acorda. Então vejam. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. A fé está se esfriando. Quantas pessoas têm confiado no homem de Deus? O homem de Deus cai um monte de gente. Não se alicerça, não se vai e faz um alicerce na palavra. Faz um alicerce no homem, no ministério. Ah, eu vou parar porque eu amava tanto aquele ministério está tanto no meu coração que deu problema lá no ministério, fechou as portas, então eu vou parar também, vou pro mundo. Vou voltar pro mundão mesmo. Não olhou para Cristo. Não olhou para a cruz do Calvário, o sacrifício que Deus vivo fez por mim e por você. Olhou para o pecado de A, pecado de B, pecado de C. E aí não resistiu os ventos, a tempestade que estava sobre ele, e aí saiu. E hoje está lá fora.
Então veja como está hoje as igrejas. Muitas vezes, pastores fazendo de tudo para chamar a atenção das ovelhas, oferecendo facilidades e mais facilidades, para envolver as pessoas na igreja, para eles ficarem na igreja. Não através da palavra, não através do amigo Espírito Santo, mas através dele próprio, prometendo coisas na igreja, para A, para B, para C. E as pessoas então, vivendo aquela vida costumeira, sem cobrança nenhuma. Não precisa orar, não precisa buscar, não precisa jejuar, não precisa buscar os dons, nada. Deixa que eu busco por vocês, eu faço por vocês, eu prego por vocês e vai. E a igreja não vai crescendo, ela vai inchando. É diferente do crescimento, né? Uma coisa quando cresce, porque está sendo edificada e crescendo. Mas quando incha, tem muita igreja inchada, com tanta contaminação, levando o mundo cada vez mais para dentro das igrejas. Pelas práticas que nós temos visto ser exercidas, a gente chega até a se assustar. Pessoas brincando com o evangelho. Meu Deus! Pessoas brincando, mano. Pessoas fazendo as coisas de Deus por dinheiro, por cargo social. Pessoas desfrutando das coisas do Senhor, extorquindo as almas, tirando a lã da ovelha, deixando de pregar a salvação, porque sabe que se pregar a salvação, ele se conserva e pega firme com o Senhor. E o que o diabo quer é que não pegue firme com o Senhor. O diabo quer que fique titubeando, escandalizando. Então, amado, a fé hoje está difícil ter fé. Está difícil acreditar no ser humano. Está muito difícil. Você tem que jejuar muito, orar muito para que Cristo tenha misericórdia de você. E abra teus olhos e você fique, vigiando, sempre vigiando. Tomando sempre cuidado, que a qualquer momento vão tentar te enganar. A qualquer momento vão tentar te ludibriar. Principalmente se descobrir que você tem um dízimo bom, você tem uma posição social boa. Pode ajudar a igreja com bom dízimo, com boa oferta. Aí você é um alvo fácil. Aí até briga por causa de você. Meu Deus. Tá difícil, amado. Mas ainda resta. Ainda tem muitos homens e mulheres que têm compromisso com o Senhor. Muitos homens e mulheres que levam uma vida reta diante do Senhor. E o Senhor vai levantar mais, porque a seara está pronta, mas poucos são os ceifeiros. E eu acredito fielmente que o Senhor está preparando mais pessoas. Pessoas compromissadas de jejum e oração. Para nos ajudar. Porque a perseguição tem sido terrível. Quando Satanás é descoberto na igreja, é como o Senhor diz, o joio tenta arrancar o trigo. O joio não sai sozinho. Ele quer sair e levar bastante trigo com ele, para a obra falir. Para silenciar de vez por toda a boca do Senhor. Porque aí não tem quem prega, não tem quem fala, não tem quem cobra. Não tem quem desce o prumo. Aí ele vive o jeito que ele quer. Uma vida promíscua, cheia de pecado, cheia de erro. É o que ele quer.
É o que muitos querem. Porque Satanás já colocou esse desejo no coração dele, no coração dela, de ter uma vida assim, sem se preocupar com a sua salvação, sem se preocupar com a sua própria alma. Mas é assim que ele quer. Então tá difícil. Nós devemos levantar um grande clamor, orar muito pro Senhor, para o Senhor reverter esse cativeiro, amado. Para a gente pegar mais temor e temor do Senhor. Para que essas portas aí sejam fechadas. É, Deus. É dessa forma. É desta maneira. Mas como é permissão do Senhor? Porque é dessa grande perseguição que sai a igreja do Senhor. Porque falar que ama o Senhor de barriga cheia, trabalhando com bom dinheiro é fácil. Mas com a barriga vazia não é não. Depender de A, de B, de C para se alimentar não é fácil. Mas Deus entra com providência. Que nesta manhã de segunda-feira, o Senhor possa te convencer a tampar as brechas. Não permitindo que o diabo venha infiltrar no teu coração e mudar esse pensamento, essa sua atitude de servir o Senhor com zelo, com carinho, com amor, com retidão, com honestidade. Sendo um varão, uma varoa de boas obras, de boa índole, de testemunhos verídicos. Pode passar. Labassudi andarada labai. Xanderemene daralada yasu. Sirimiei de play, semedei canto de munderimicai. Tai pai, tu, pliou, dorou, manou, toriandarabacheri me canta. Riba, labaceda. Vigia com as brechas, meu amado. Vigia. O Espírito Santo de Deus, ele ainda revela, ele ainda mostra. Se você está sendo fiel ou não. No seu dízimo, na sua oferta, na sua oração, no seu jejum. Se você está usando de fidelidade com o Senhor. Que nós possamos ficar com essa palavra. Aquilo que eu não pude expressar, que o amigo Espírito Santo de Deus possa expressar melhor ao seu coração, tá? Vamos orar, vamos fazer a oração, vamos encerrar em nome de Jesus. Lembrando você que 4 da tarde, tá? 4 horas da tarde, pastor Valdecir José novamente vai estar aqui com você, tá certo? Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus de poder, ó Deus de glória, ó Deus de maravilha. Senhor amado, querido, poderoso e vivo, verdadeiro, Criador dos céus e terra. Eu te glorifico, eu te exalto e te bendigo, meu Pai. Obrigado, Senhor amado, por esta manhã maravilhosa. Obrigado pela tua presença. Obrigado por falar conosco, meu Pai. Obrigado, Senhor amado, por ser conosco, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar esses lares, quebrando esses laços, jogando por terra esses embaraços, jogando por terra as obras de macumba, de feitiçaria, de encantamento, de magia negra, abençoando meu irmão, abençoando minha irmã cada vez mais. Abençoa teu trabalho, fruto do pão de cada dia, meu Pai, que ele tem ganhado e tem posto sobre a sua mesa. Abençoa o seu ministério, abençoa, meu Pai amado, Pai, que o seu aprisco, onde ele estiver cultuando, meu Pai, que seja uma bênção, que seja uma vitória, meu Pai. Deus de poder, que ele possa ensinar, meu Pai, com zelo, carinho e amor, a tua igreja a te servir, meu Pai amado, a ter temor de ti e fazer conforme o teu querer e a tua vontade. Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha, meu Pai. Joga por terra a inveja, joga por terra a calúnia, olho gordo, espírito de contenda, espírito de confusão, todo laço armado pelo diabo, meu Pai, que o Senhor possa quebrar, anulando, Senhor amado, cega os nossos adversários, surda os nossos adversários, nos dando vitória para a glória e honra do teu santo nome. Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha, meu Pai. Continua conosco, meu Pai, operando. Continua falando conosco. Fala através da tua palavra. Fala, meu Pai, fala. Fala porque somos servos e queremos aqui te escutar, meu Pai. Deus de Bassub, Ribalai, revela o oculto, revela o escondido, meu Pai. Aquilo que os olhos humanos não podem contemplar, somente os teus olhos, meu Pai, que nos revela, nos traz à luz a revelação, meu Pai amado, Pai querido, buscando cada vez mais a tua face, Senhor. Deus, entra na causa. Entra nessa causa, meu Pai, dá vitória para ele.
Dá vitória para ela, meu Pai. Dá vitória, dá vitória. Dá vitória. Deus de poder e glória. Aleluia. 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 Deus de poder, Deus de glória. Deus de maravilha. Aleluia, Senhor. Eu creio e acredito, meu Pai, na minha vitória. Na vitória do meu irmão. Na vitória da minha irmã. Para a glória e honra do teu santo nome, Senhor. Pai, que o Senhor possa operar grandemente, meu Pai. Preparando-me ao Senhor, para que logo mais 4 da tarde eu possa entrar novamente ao vivo com essas lives, né? E orando e intercedendo pelo meu irmão que está no seu lar neste momento, meu Pai. Neste momento, pedindo, meu Pai, uma providência divina. Aqueles que estão no seu trabalho, pegando conduções para chegar até o trabalho, que o Senhor possa abençoar a eles. Abençoa, meu Pai, com toda sorte de bênçãos, Senhor amado. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, meu Pai, crendo, Senhor amado, nessa mais humilde oração para a glória do teu nome. Amém? Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. E graças a Deus. Tá aí pra você, vaso. Tá aí pra você, mais uma vez, hein? Mais uma vez Deus honrou, mais uma vez aí Deus nos deu a palavra, mais uma vez Deus falou comigo, falou com você. Então vigia, vamos ser um crente vigilante. É tão certo que nós temos que vigiar, que o Senhor diz a palavra, primeiro vigiar e orai. Vigiar e orai, para que possa estar firme contra as astutas do diabo. Tá certo? Para você que orou, meu muito obrigado. Para você que intercedeu aí, que resolveu a sua vida, né? Que você possa ficar e ter um excelente dia. Amém? Uma excelente noite, debaixo da potente mão do Senhor, debaixo da graça do Senhor. Amém? Então, esse quem vos despede é o seu irmão em Cristo, pastor Valdecir José, da Igreja Pentecostal Rocha de Israel. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus!